Olá, vitoriosa, vitorioso, como é que vocês estão do lado daí? Será que você hoje, ou qualquer outro dia, já parou para pensar em quem é que tem o controle da sua vida? Ou o que é que tem o controle da sua vida, da sua mente? E você que está chegando hoje aqui no canal e que não estava com a gente logo no início de março, no início de março eu gravei um vídeo falando, profetizando que o mês de março seria um mês muito promissor na vida da gente, baseado nas nossas atitudes e posicionamentos que nós deveríamos tomar, plantio que deveríamos fazer, para que o mês de março tivesse um bom resultado, pela nossa fé e pelo nosso posicionamento. O mês de março será um mês de colheita e de celebração. E você que está chegando hoje aqui e que não sabia disso, dessa palavra lançada sobre esse mês, pode ainda estar inserido com a gente nessa colheita e nessa celebração. Se você puder, veja os vídeos anteriores a esse, que você vai entender melhor do que é que nós estamos falando. Venha estar com a gente e colher e celebrar até o final desse mês tudo aquilo que você sonha, que você deseja, que você quer para sua vida. E só lembrando a você que a neurociência já comprovou que palavras declaradas alinhadas a posicionamentos e atitudes criam realidades extraordinárias na nossa vida. E escreve aí nos comentários, compartilha com a gente aquilo que você já tem recebido de bom, os resultados que você já tem alcançado. E ainda temos alguns dias a mais ainda nesse mês de março para colhermos e celebrarmos. Eu trabalhei alguns anos numa multinacional e ali eu tive a oportunidade de observar e passei muito a me interessar por esse assunto, o de observar o comportamento das pessoas, de ver como elas muitas vezes se desestabilizavam com a opinião dos outros ou com alguma palavra que alguém dissesse a elas. E isso conseguia mudar totalmente o humor dos seus dias, a afetar mesmo as relações entre elas. Sem falar da competitividade absurda, brutal, que havia ali naquele lugar para conseguirem bater metas, obter bons resultados e não se furtavam de passar uns por cima dos outros para conseguirem aquilo que desejavam, aquilo que precisavam conseguir. E mais tarde eu fui me especializar em gestão de conflitos, gestão ligadas à área da educação. E ali eu consegui aprofundar muito mais esses conhecimentos, estudando e me especializando mesmo no assunto. E vi que algumas vezes a gente
nem se dá conta de que nos tornamos vulneráveis pela falta de autoconhecimento e pela falta de um propósito mesmo em nos fortalecer mais mentalmente e não deixar a nossa vida, o nosso humor, o nosso dia nas mãos do outro, no controle do outro. E muitas vezes a gente perde o controle por não estarmos atentos a essas pequenas coisas, às vezes, que a gente pode aprimorar na vida da gente. E vi que tanto na multinacional como nos lugares em que eu trabalhei como gestora, as relações entre as pessoas podem ser muito conflituosas. Eu acredito que todos que estão vendo esse vídeo vão concordar comigo que não há nada pior do que você se sentir perdendo o controle de si próprio. Nada pior do que você ver que você entregou o controle da sua vida, das suas reações aos outros. Não tem nada pior do que isso, não tem sensação pior que essa. E por que que isso acontece tantas vezes na nossa vida? Puxa aí pela memória. Você deve lembrar de algum momento que chegou alguém perto de você, você viu ou ouviu alguma coisa e que você ficou desestabilizado com esse fator externo a você e que comandou as suas emoções e as suas reações. Externos porque não estavam dentro de você, não pertenciam ao seu interior, nem à sua essência, pertenciam ao lado de fora, mas que tiveram essa atuação em você. E não bastando te desestabilizar, você reagiu a isso sem nem pensar. Alguém ou alguma notícia, algum evento veio e tirou o seu chão, controlando totalmente o seu estado de humor, a sua mente e o seu dia, ou os seus dias, porque às vezes a coisa não para num dia só. Porque isso é uma coisa que acontece com todos nós e que muitas vezes tira a nossa paz e nos faz tanto mal. Nós temos a tendência de reagir a isso de uma forma que só vai nos causar mal. Mal-estar, mudança de humor, desequilíbrio e muitas vezes até nos sentimos devastados, não só com o estímulo em si, mas com a forma como nós reagimos a ele. E isso acontece muitas vezes porque nós não temos dedicado a nossa vida a nos conhecer melhor. Conhecer a si mesmo, nos aprofundarmos no autoconhecimento. Então, nos conhecendo um pouco mais de nós mesmos, do nosso interior, o nosso exterior e os estímulos do nosso exterior podem ter um maior controle com relação às nossas reações a eles. Tendo um maior conhecimento, um maior controle sobre nós mesmos, a gente pode reagir de uma melhor maneira a esse mundo externo e aos fatores externos que a toda hora experimentamos. Seria bom que sempre que nós fôssemos abalados por alguma notícia, por alguma palavra que a gente ouve que nos afeta, seria muito bom que a gente pudesse nos projetarmos para fora de nós e ficarmos nos observando. Seria um meio de nós controlarmos melhor as nossas reações, um meio
de nós controlarmos o nosso reagir ao que está acontecendo. Porque o que está acontecendo, ele está acontecendo fora de nós. Então é importante que a gente se veja, que a gente se escute antes de termos uma reação. A atitude de se colocar como um espectador de si mesmo, de se colocar fora de você, se observando, vai te facilitar muito nesse processo de autoconhecimento. E que é tão importante para que a gente consiga ter melhores reações na nossa vida, melhores relações, maior equilíbrio, maior comando sobre nós mesmos. Eu destacaria duas coisas nesse processo de evolução. Porque é um processo de evolução, de amadurecimento. Eu destacaria duas coisas, que é a busca maior do autoconhecimento e a busca de maior equilíbrio, de maior controle emocional. Tem muitas pessoas que vivem, na verdade, nesse modo mental de vulnerabilidade, sem escolher o que merece ser escutado, o que merece ser falado, o que merece trazer abalo. Porque tem muita gente que vive nesse modo mental tão vulnerável, onde uma crítica vira uma ferida, onde uma palavra vira uma tristeza. Se você está tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo e você está se identificando com esse modo mental tão vulnerável, é porque você precisa rever algumas coisas em você. E comenta aí que você se identificou, que você tem se identificado com esse modo mental extremamente vulnerável, as palavras que te dizem, as ofensas que você entende como ofensas que vêm até você. Eu quero aqui dar uma má notícia para você. Esse caos no mundo, ele vai continuar lá fora. Ele vai continuar fora de você. Ele vai continuar acontecendo. Mas você está a cada dia diante da oportunidade de fechar suas portas e janelas para tudo isso. E encontrar aí dentro de você maior firmeza, maior autocontrole, a capacidade de escolha daquilo que merece a sua reação. Nem tudo merece a sua reação e nem tudo que você acha que está te ofendendo está falando de você. Normalmente as ofensas, as palavras, os gritos que vêm contra nós, eles falam do outro e não da gente. Eles falam do desequilíbrio do outro, da agressão que está dentro do outro, mas como tem um lugar dentro de nós inseguro, insatisfeito, frustrado, e aí nos identificamos com isso. Mas que na verdade isso fala muito mais sobre o outro do que sobre nós. E quando a gente tem essa clareza, a gente consegue criar uma barreira de proteção dentro de nós. Isso não significa que você não vai sentir tristeza, sentir dor, mas significa que você vai encontrar em você melhores formas de reagir a tudo isso. Existem coisas como as nossas emoções e a nossa casa que são sagrados, intocáveis e inegociáveis. Nós temos que proteger esses territórios que são sagrados, onde nada pode trazer abalo ao que é sagrado em nós. E nós precisamos construir em nós princípios norteadores para protegermos esses lugares sagrados, porque são territórios que são santuários e não podem ser afetados por qualquer coisa. Precisamos criar em nós um filtro e perceber o que realmente merece a nossa atenção, a nossa preocupação, a nossa tristeza,
porque a nossa paz interior, ela também é inegociável. E a minha paz é muito mais importante do que eu ter razão. Então não fique procurando ter razão em tudo, tá sempre certa. Não, e tá tudo bem. O que importa é que você esteja em paz com você mesma. Se eu tô sofrendo rejeição, traição, agressão, isso produz em mim pensamentos. Mas esses pensamentos não são o que me definem. Eles não são um fato, são pensamentos, apenas reações neuroquímicas ao que eu estou vivendo. Porque o que te afeta é o que vai ter controle sobre você. Procure, nesse filtro, estabelecer o que merece que você seja afetado. E ainda mais, o que merece que você tenha uma reação pela qual você vai se sentir mal depois. Quando eu falo para você se questionar, é para você se questionar sempre. Por que isso está me afetando? Por quê? Será que isso está ligado a marcas que eu tenho, a feridas não curadas, a frustrações não resolvidas, coisas que eu sofri que não foram tratadas? Porque existe entre o estímulo e a minha reação um espaço. Esse espaço, ele é valioso. Nesse espaço de tempo que existe entre o estímulo e a minha reação, é que está o meu poder de escolha da forma que eu vou reagir. Pense bem, o seu poder está na forma como você reage, está na escolha do que você fala e da forma como você reage àquilo que te afetou. Esse é o seu poder. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua evolução, para o seu amadurecimento, para ter despertado isso em você. Porque é uma parte que é você que vai precisar construir, que você que vai precisar trilhar na sua vida. Não existem receitas prontas, nós é que temos que aprender a construir relações melhores, mais respeitáveis, protegendo nossos santuários, protegendo a nossa paz. E se você tem alguma sugestão de algum assunto que você esteja querendo que a gente fale aqui no canal, que a gente aborde aqui no canal, escreve aí. Eu vou gostar de te ouvir. Bye, bye.